levantava o olho, olhava para um lado, olhava para o outro. Eu ficava aqui observando ele o tempo todo. Ele era inquieto ali, cheio de energia. E eu vi a transformação desse garoto. Isaac, vem cá. Nosso doutor Isaac está indo para Salvador estudar medicina e suba aqui, Isaac. Eu disse assim: não, você tem que ir para cá para receber a nossa homenagem, irmãos. Isaac é um filho dessa casa. Isaac nasceu aqui nesse lugar e nós amamos você, Isaac. Essa igreja te ama, essa igreja é sua. Você vai estudar, depois volte que a gente vai ficar aqui orando por você, mas vamos ficar te esperando, viu? O pastor Jorge me falou que precisava ir lá na casa do diácono Avelino e da diaconisa para dizer a eles que as portas da casa dele estão abertas para o que o Isaac precisar em Salvador. E eu faço minhas palavras do pastor Jorge. Isaac, você é muito importante para nós, você é muito importante para a minha vida, você é muito importante para essa igreja. Nós te amamos e nós vamos ficar aqui na retaguarda, meu irmão, orando por você, e que você vá, e que você seja uma bênção, que você seja um instrumento de valor naquele lugar. Nós vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abençoar a vida de Isaac. Eu quero convidar o nosso diácono Zé Lito para vir aqui fazer essa oração. Eu vou pedir que Zé Lito estenda as mãos sobre você e nós vamos estar com as mãos estendidas para Isaac, e Zé Lito vai abençoá-lo, que ele vai estar guardado, livrado, que a mão poderosa do Senhor, aquela mão que quando Esdras saiu do cativeiro babilônico e foi para Jerusalém, esteve sobre ele o tempo todo, vai estar sobre a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, Pai, um representante do céu neste lugar. Está aqui esse jovem Isaac, meu Senhor, o qual o Senhor entregou a responsabilidade, meu Senhor. O Senhor deu-lhe condição para que ele pudesse, Pai, em todo o desejo do seu coração, da sua família, Pai, passar, meu Senhor, para a medicina. E ele, Pai, vai ali estudar, meu Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que sem a ajuda do Senhor nada podemos fazer. E nós pedimos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre a vida de Isaac, meu Senhor. Tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, ó Pai, que ele possa receber a resposta do Senhor. E tudo aquilo que tem se levantado, Pai, que irá se levantar, meu Senhor, para tentar entristecer o seu coração, para dificultar a sua jornada, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai, e declaramos a vitória do teu filho ali naquele lugar. Guarda ele em toda a sua jornada, meu Senhor, e que ele continue próspero, meu Senhor, que ele continue, meu Senhor, fazendo a tua vontade, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida ali naquele lugar. É o que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Quer aplaudir, Paulo? Irmãos amados, nós estamos tendo a honra de receber aqui conosco nessa noite o pastor Jean e sua esposa, a missionária Flávia. Pastor Jean, missionária Flávia, nós queremos dizer que é uma honra recebê-los aqui. Esta casa é do Pai de vocês, então eu quero que vocês se sintam inteiramente confortáveis, inteiramente à vontade aqui conosco. Amém? Está conosco também nossa irmã Lia. É uma alegria ter nossa irmã Lia conosco. E eu estou feliz, meus irmãos, com cada um de vocês que estão aqui nesse lugar. É bom estar aqui. Irmãos, eu quero que você ame a casa de Deus. Eu quero que você sinta desejo de estar na casa do Senhor, porque aqui é um lugar muito especial, um lugar que é consagrado ao Senhor. Amém? Irmãos, eu quero pensar um pouco com os irmãos a respeito de um tema clássico da palavra de Deus,
que está no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. É um texto, irmãos, muito conhecido de todos. E o Senhor falou ao meu coração no início dessa semana. Ele trouxe essa palavra, irmãos. Eu fiquei bastante entusiasmado quando ele falou comigo. Eu tenho pedido, Senhor, traz do céu a palavra para a tua igreja. E o Senhor nos trouxe esse texto. Eu gostaria, irmãos, de pensar um pouco a respeito desse texto com os irmãos. Lucas 16, do verso 19 em diante. Os irmãos que acharam, fiquem de pé. Os que puderem, se tiver alguma comorbidade que não possa ficar de pé, não tem problema nenhum. Os que acharam, então, digam amém. Irmãos, diz assim o texto da palavra de Deus: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto vocês têm tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá também não. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer por alguém que ressuscite, alguém dentre os mortos. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Meu grande amigo, minha esperança, meu amigo divino, esta é a tua santa palavra. Que essa santa palavra do Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra possa gerar em mim, possa gerar em nós aquilo para o qual ela foi destinada, Senhor. Nós te adoramos. Tu és a nossa alegria, a nossa paz. Tu és o nosso amor. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Tu és o ar que respiramos, Tu és tudo para nós. E sem o Senhor nós não conseguimos dar nem um só passo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, esse grande privilégio, essa grande honra de estarmos aqui reunidos na Tua presença para Te adorar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma parábola de Jesus. Pode sentar. Essa é uma parábola de Jesus. Para que nós possamos ter claro entendimento, a primeira coisa que nós precisamos é entender o que é uma parábola. Na verdade, irmãos, uma parábola é uma história que Jesus usa elementos do cotidiano para falar verdades espirituais. Então, aqui é uma história verdadeira que Jesus
usou elementos do dia a dia, elementos da vida comum, coisas simples, para falar verdades absolutas acerca da vida espiritual, dos conceitos espirituais. Então, irmãos, Jesus não conta historinha, não tem conto de fadas. Tudo que ele fala precisa ser anotado e precisa ser entendido. E nós vamos pensar um pouco a respeito dessa parábola, meus irmãos, que está aqui. Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer que essa é uma história de contrastes. Aqui, dentro desse contexto, está uma história de contraste absoluto para todos os lados, na vida, na morte e na eternidade. Eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso, irmãos, e aí nós vamos conversar com o texto e vamos deixar que o texto fale conosco. Ele começa dizendo: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Irmãos, quando eu li o texto, eu fiquei me perguntando por que Jesus teve o cuidado de notar na veste desse homem. Jesus não deixou passar isso em branco. Ele fez questão de anotar. Isso está registrado no cânon sagrado. O rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Perceba, púrpura naquela época, púrpura não é uma roupa, púrpura é uma cor que tinge uma roupa. E essa púrpura é tirada de um elemento das profundezas dos oceanos, de um molúsculo que libera uma tinta que serve para tingir. Só as pessoas muito ricas tinham condição de vestir uma roupa por púrpura. Então que isso já sublinhe, que isso já negrite, para que a gente possa entender isso que Jesus está falando. Esse homem não era simplesmente rico, esse homem era extraordinariamente rico. Ele faz isso para ilustrar o luxo extremo em que esse homem vivia. Ostentação. Não havia simplicidade. Ele não, porque tem ricos, irmãos, que faz questão de passar em branco. Ele não quer ser notado, ele não quer sair por aí exibindo a sua riqueza. Mas esse rico aqui, não. Ele fazia questão de mostrar, de levar a público a sua ostentação. E Jesus destaca isso no texto para que nós pudéssemos entender o que é que está acontecendo aqui. Irmãos, tem algo que nos chamou também a atenção. Porque essa história tem dois sujeitos, dois elementos, dois atores. Mas percebam, nós só sabemos o nome de um dos atores. Porque o rico é um adjetivo que se deu à pessoa. Se o nome dele fosse João, João é rico. Mas ele não aparece o nome dele. E eu me perguntei, por que só conhecemos o nome de um dos atores dessa parábola, irmãos? Por quê? Que coisa, né? Lázaro está aqui destacado, está aqui o nome dele, mas o nome do outro só aparece o adjetivo. Nós não sabemos o nome dele. Eu me perguntei por quê, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus só chama os nomes que estão registrados no cartório do céu. Deus só chama os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, se o seu nome não está registrado no cartório do céu, Deus não irá chamar. E aqui, meus irmãos, nós temos o jornadear dessa caminhada. Deus pronuncia apenas os nomes daqueles que têm registro no céu. Diga glória a Deus. Meus irmãos, e aí Jesus continua falando que esse homem Lázaro estava coberto de feridas. Ele estava coberto de feridas.
E esse homem, Jesus destaca, que ele ficava deitado à porta do rico. Isso mostra o quê, irmãos? Se alguém está deitado à minha porta, isso mostra que eu vejo todos os dias ao sair e a voltar. Isso mostra que ele não passava em branco. Aquele homem rico, ele via Lázaro todos os dias deitado à sua porta. Está claro, o texto diz que ficava deitado à porta do rico. Mas o rico, meus irmãos, ignorava. Lázaro era invisível para ele. Ele saía e entrava e Lázaro estava ali deitado. Mas o texto diz mais, irmãos. Diz que Lázaro desejava alimentar-se. E eu quero destacar uma coisa. Olha que história de ironias. O nome Lázaro quer dizer Deus ajuda. O nome Lázaro quer dizer Deus ajuda, ou a quem Deus socorre. É o que o nome Lázaro quer dizer. Estava ali Lázaro querendo comer as migalhas. Eu me lembro de uma passagem que uma mulher procura Jesus para receber uma cura para sua filha, e ela diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Era isso que Lázaro queria, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele rico, e o rico não lhe consentia, não permitia. Ele ficava ali sofrendo. Para além disso, irmãos, de um mendigo faminto, ele também tinha o seu corpo cheio de chagas. O corpo cheio de chagas. Gordo. Então, irmãos, ele tinha o corpo cheio de chagas. Como alguém, meus irmãos, tendo toda a possibilidade de ajudar, faz vista grossa para uma situação dessa? Ignora completamente alguém que, além de estar com fome, irmãos, não existe uma doença pior do que a fome. A fome é algo terrível, meus irmãos. A fome é algo desesperador. A fome é algo que leva pessoas a fazerem coisas inimagináveis. E Lázaro estava com fome e estava ali cheio de feridas, de tal maneira que os cachorros vinham lamber-lhe as feridas, lamber-lhe as chagas. Mas isso era indiferente para aquele homem rico que não notava Lázaro. Lázaro era uma pessoa invisível para ele e para aquela sociedade, a sociedade da época. Mas, como nada nessa vida é eterno, as nossas vidas, que são as coisas mais importantes que existem na terra, elas têm data de validade. Eu não sei que quando a minha data de validade vai chegar, nem a sua. Por isso é necessário que eu e você estejamos vigiando. Porque quando chamar a nossa ficha, não tem perdão, não tem conversa. Chamou a ficha, tem que ir, irmãos. Mas aí o que é que acontece? Quando esse homem chamado Lázaro, mendigo, morreu, o que foi que aconteceu? Foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Ou seja, morreu em paz, morreu em segurança, morreu com Deus, foi levado para o descanso eterno. Isso faz toda a diferença, irmãos. Os anjos estavam a serviço do mendigo. Os anjos foram ao encontro do mendigo. Foram os anjos que o socorreu e o levou para o seio de Abraão. O seio é lugar de descanso, seio é lugar de paz, seio é lugar de segurança. Quando a criança está chorando, você pega ela e coloca aqui nos seios e ela para de chorar. Ele foi para um lugar de carinho. Meus irmãos, morreu também o rico e foi sepultado. Lázaro foi para um lugar de consolo, foi para um lugar de paz, foi para um lugar de felicidade. Mas o homem rico foi sepultado.
E o texto continua dizendo: e no inferno, olha aqui, meus irmãos, um foi para o gozo e o outro foi para o martírio, para o sofrimento. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Por quê, irmãos? Porque isso aqui mostra claramente, irmãos, que só tem dois lugares para se ir quando morre: ou é para o céu, para o lugar de gozo, para o lugar de felicidade, para o lugar de paz, para o lugar de consolo, ou para o inferno. E digo mais uma coisa: esse texto corrobora com aquele que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Não morre duas vezes, morre uma só vez, e depois da morte vem o juízo. E no inferno, estando em tormentos, era essa situação do rico. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, olha o nível de desespero desse homem, ele gritava e disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Veja duas coisas aqui. A primeira coisa, meus irmãos, é que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele estava ceifando aquilo que ele semeou. E aqui demonstra uma coisa ainda mais grave: que apesar de estar naquela condição, ele ainda acha que Lázaro é um vassalo, que tem que molhar o dedo para vir refrescar a língua dele. Ele continua tratando Lázaro como um bom ninguém. Mas não era mais essa a condição de Lázaro. Lázaro agora estava no seio de Abraão, mas ele insiste em tratar Lázaro como se fosse alguém menor. Eu já falei aqui e vou repetir: eu e você fomos feitos do mesmo pó, por isso somos iguais. Irmãos queridos, olha o que vai acontecer. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida. Aqui está, meus irmãos, a separação definitiva. E aí eu quero que você preste atenção agora no que eu vou falar, porque essa separação definitiva que é realmente desesperadora. Por quê, irmãos? Não é o fogo que é desesperador. Desesperador é saber que foi cortada a relação em definitivo com Deus. Nunca mais você vai ouvir a voz de Deus. Nunca mais você vai conseguir falar com Deus. Nunca mais você vai ter nenhuma comunicação, nenhuma informação, nenhum contato com Deus. E isso, meus irmãos, sim, isso é desesperador. Isso é desesperador, isso é sofrimento, irmão. Saber que se teve toda uma vida para ter comunhão, para ter relacionamento profundo, para se preparar, para morar com esse Deus, mas preferimos abrir mão por qualquer coisa que não vale a pena. Aí estava a separação definitiva, meus irmãos. Separados de Deus. Lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vós. Separação eterna, separação intransponível. Não há como remediar, não há como retroceder, não há como criar qualquer tipo de situação. Quem está lá, não tem como passar para cá. Isso, meus irmãos, eu quero que os irmãos observem bem isso. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Preste atenção, por favor. Porque
promessas são feitas aqui. A escolha do local onde você vai morar na eternidade é feita aqui. Irmãos queridos, vamos nos aproximar de Deus com carinho, com amor, com devoção, porque é muito grave partir com a certeza de que nunca mais você vai se relacionar com o Pai Celestial. E aí ele pede. Então o rico disse: Pai, eu peço que ele mande Lázaro à minha casa paterna. Ele continua achando que Lázaro é um súdito, é um vassalo que está à disposição do que ele quer. Porque as pessoas, quando são empoderadas, quando são ricas, lhe sobe a cabeça e ela começa a entender que tudo é dela. E por isso, meus irmãos, é muito difícil uma pessoa apegada às riquezas desse mundo entrar no reino de Deus. Mateus 19 fala isso. Mateus 19, 24. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. O apego aos bens materiais, apego às coisas materiais. Hoje eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, ele estava falando comigo, eu disse: meu irmão, eu queria que você entendesse uma coisa sobre mim. Para mim, nada mais desse mundo importa. Carro, ouro, joias, ilha, o palácio, nada que me bate a passarinha. Eu não estou apegado a nada nessa vida. Eu vivo todos os dias como se fosse o meu último dia. Eu não tenho nenhuma alegria, nenhum prazer em nada nesse mundo. Por mim, Jesus voltava hoje. Glória a Deus, que coisa linda. Vou repetir: por mim, Jesus voltava hoje. Era isso que eu queria, meus irmãos, que Jesus voltasse hoje. Eu não vejo a hora, meus irmãos, de abraçar Jesus, de beijar Jesus e estar para sempre com Ele. Nada desse mundo, até que nada mais importe. É assim que eu estou vivendo. Nada mais desse mundo me importa. Nada mais desse mundo me causa nada. Zero. Graças a Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Irmãos, eu quero que cada um de vocês sintam o mesmo, irmãos. Eu quero que vocês pensem nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são puras, nas coisas que são santas. Eu quero que cada um de vocês entenda que a nossa vida é um vapor que aparece e por muito pouco tempo desaparece. E que daqui nós não vamos levar nada. Foi assim que o grande Alexandre morreu. Ele disse: eu quero que os meus braços, as minhas mãos fiquem de fora do caixão. Eu quero que o meu cortejo passe e todos vejam as minhas mãos de fora do caixão, para que se saiba que daqui não se leva nada. E aí ele continua. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. As pessoas rejeitam a oportunidade. A gente prega, a gente fala do amor de Deus, a gente fala que Jesus está voltando, a gente fala que Jesus é o único caminho, que Jesus é a solução, mas as pessoas rejeitam. E aqui está esse caso, e aqui ninguém pode dizer nada, porque é o próprio Jesus que está falando. Mas ele insistiu: não, Pai, não. Se alguém dentre os mortos, meus irmãos, o pessoal não está ouvindo vivo, vai ouvir morto. Quem quer ouvir ninguém? Ninguém está nem aí. As pessoas estão vivendo o dia a dia preocupados consigo mesmo, com as suas questões, com os seus problemas. Eles estão preocupados em ficar mais ricos, estão preocupados em ter mais, estão preocupados, eles estão preocupados com as mesmas coisas que aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé estavam. Eles estão preocupados com o dia a dia.
com as suas tribulações, eu estou abixado, eu estou ocupado, eu estou desesperado, eu estou isso, irmãos, e eu vou lhe dizer, eu já pensei assim também, até que um dia, achando que era eu o mantenedor, achando que era eu o provedor, pastor Gênero, fui me parar numa UPA. Cheguei lá naquela UPA, fiquei jogado numa poltrona, porque não tinha um leito para mim. E passei alguns dias ali sofrendo, sentindo dores atrozes, cruel, que eu nunca tinha sentido antes em minha vida. E só foi piorando, cada dia piorava mais ainda, irmãos. Mas eu sentia que Deus estava ali comigo. Eu sentia que Jesus estava me moendo. Eu estava na prensa. Eu estava ali no Gólgota, no Monte das Oliveiras. Mas eu, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, havia um gozo do Espírito que suplantava, que superava aquela dor. Eu tinha certeza da presença de Jesus, da presença de Deus ali comigo. A presença dele era tão real que quase era palpável. Até que ele resolveu me tirar. Eu entendi que quando Jesus te cura, ele te cura para você servi-lo. Ele chegou na casa da sogra de Pedro. Ela estava deitada numa cama com febre alta, impossibilitada de fazer qualquer coisa. Ele tocou na mão dela, a febre foi embora e ela levantou para servi-lo. Eu me levantei para servi-lo e vou servi-lo até o último dia da minha vida. Até que ele se assente ao meu lado na barquinha do último dia. E olhe para mim e diga: vamos para casa, meu filho. Glória a Deus. Vamos para casa. Você acabou a sua vida. Vamos para casa. Eu vou perguntar mais, pai querido, onde eu estive esse tempo todo? Ele vai dizer: no exílio, meu filho. Você esteve no exílio. Agora você vai para casa comigo. E é isso, meus irmãos. É para isso que eu vivo. O meu tesouro está do outro lado, mas o meu tesouro de ouro é mais do que isso. O meu tesouro é Cristo. Eu quero deixar e beijá-lo, porque eu quero viver para Ele. O mendigo é ignorado, irmãos, totalmente ignorado pela sociedade. Mas o rico era visto, era conhecido, era amado, mas o mendigo era amado por Deus, irmãos. Ele não era visto pelos homens, mas ele era visto pelo Pai Celestial. Se esse mundo, meu irmão, te ignora, se esse mundo lhe vira as costas, se esse mundo lhe trai, te rejeita, não fique triste não. Deus te ama. Que ironia, o rico era valorizado pelo mundo e Lázaro era desprezado pelo mundo. Quando virou a toada, o rico era desprezado e Lázaro era abençoado, era cuidado, era acariciado. Isso é muito importante, meus irmãos. Lázaro era esquecido, cheio de chagas, mas levava no próprio nome. É isso que eu digo. O nome dele representa o quê? Ele levava no próprio nome a promessa de que Deus o ajudaria. O nome dele era a quem Deus socorre. Ele sabia que o socorro chegaria. Ele não tinha valor perante as pessoas daquela sociedade, mas ele tinha valor perante Deus. Aleluia. Essa palavra, estou caminhando para o final, meus irmãos. Essa parábola, meus irmãos, ela mostra que o orgulho e a autossuficiência terrena apagam o verdadeiro valor da pessoa diante de Deus. Deus, meus irmãos, não tem negócio com orgulhoso. Deus não tem negócio com arrogante, com prepotente. Deus ama as pessoas simples.
É por isso que Jesus nasceu simples e morreu mais simples. Né? O rico representa, meus irmãos, aquele que vive de fachada, em seu próprio luxo, ignorando a dor e o sofrimento alheio. Meus irmãos, você quer fazer um carinho a Deus? Faça no seu próximo, faça no outro, faça no seu irmão. Você quer agradar a Deus? Agrade o seu irmão. Você quer dar um carinho, um abraço de Deus? Dê um abraço no outro, no seu próximo, porque Ele representa assim o Senhor. Por isso que naquele dia Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Quando o Senhor, eu dei de comer ao Senhor, quando você deu ao miserável desse era eu, era a mim que você estava dando. Meus irmãos, a indiferença ao sofrimento do próximo tem consequências. Tem consequências. Às vezes eu estou num local, a pessoa vem direto a mim e eu dou o dinheiro. Outro dia eu parei o carro no local e o rapaz disse assim: quando o senhor voltar, se puder, me dê uma ajudinha. Aquilo tocou meu coração. Eu já vim com dinheiro para dar a ele. Eu só ia dizer uma coisa a ele: pô, meu dinheiro não é papel. Olha, eu só ia dizer uma coisa a ele: não compre drogas, porque meu dinheiro é santo. Se você comprar drogas, você vai responder a Deus. E muitos deles, quando você fala isso, devolve o dinheiro, porque ele quer comprar drogas, mas ele teme ao Senhor, porque ele é filho de uma mãe crente ou de um pai crente, ele devolve o dinheiro. Isso mostra também que as escolhas que fazemos aqui em vida definem o nosso destino. Agora eu quero concluir dizendo uma coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção. O rico não foi condenado por ser rico. Ele não foi condenado porque ele tinha dinheiro. Não foi por isso não, meus irmãos. Ele foi condenado porque ele ignorava completamente o sofrimento de um homem, de um dos seus iguais. Eu tenho visto, meus irmãos, passarinho ajudando outro passarinho doente. Eu tenho visto animais irracionais ajudando outros animais doentes. Porque nós, que somos semelhança de Deus, ignoramos o sofrimento dos homens, ignoramos o sofrimento de outras pessoas. Ele ignorava o sofrimento e não tinha desculpa para ele, porque a Bíblia diz que aquele mendigo jazia à sua porta. Ele pulava, passava por cima para não ajudar. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que Deus detesta: a avareza. Deus detesta a avareza. A idolatria, Deus detesta. Irmãos, o conforto terreno é passageiro, mas o que nos espera é uma vida eterna com Deus. Eu li esse texto, meus irmãos, e comecei a cavar o texto, porque eu sabia que esse texto tinha muita coisa que podia falar ao meu e ao seu coração. Eu espero, o que eu espero é que eu e você, ao sairmos daqui, saiamos mais humanos e mais divinos. Amém? Quero falar uma coisa, meus irmãos. Irmãos, eu tenho gozo quando eu venho aqui dizimar ou ofertar. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que eu dizimo e oferto, eu coloco o dízimo e a oferta na mão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de tudo aqui. O salmista diz no Salmo 24: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Irmãos, todas as vezes que você coloca o seu dízimo e a sua oferta aqui, você coloca o seu dízimo e a sua oferta na mão de Deus. Por isso, só dizimo e eu só oferte com alegria, porque Deus não aceita nem dízimo nem oferta que não seja dessa maneira. Queridos irmãos, que Deus nos dê mais da sua divindade e que Jesus Cristo nos dê mais da sua humanidade.
que nós possamos cada dia, meu Deus, melhorarmos. Nós precisamos subir os degraus da vida espiritual. Nós precisamos ser santos e esse processo é um processo ano a ano, dia a dia, até chegarmos na glória. Amém? Irmãos, vamos ficar de pés, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu espero que essa palavra, meu irmão, tenha falado ao seu coração. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Jean para que ele fizesse aqui essa oração, agradecendo a Deus, porque o soldado do quartel, ele quer trabalho. Então, por favor, pastor, pode seguir aqui. Glória a Deus. Paz e graça, meus irmãos. Amém. Para mim é uma honra estar aqui, minha digníssima esposa. E principalmente, pastor, nesse culto, eu estou vendo ali meu amigo e também adotei como filho, Isaac. Ele estava lá na minha humilde residência ensinando a minha digníssima esposa a tocar teclado. Tu és bênção. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Isaac, Deus estará contigo. Tu és bênção. E aonde você for, você vai ser sal e luz. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, neste momento. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és um Deus justo e fiel. Tu és um Deus que ainda fecha a cova. Tu és um Deus que ainda ressuscita. Tu és um Deus que ainda opera maravilhas. E nessa noite, Senhor, te pedimos, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que desça bênçãos sem medidas para nossas vidas. Que desça, meu Pai, do céu, derrame, Senhor, bênçãos sem medidas. Pai, tome em tuas mãos tudo que se faz presente aqui neste lugar, e aqueles também que não puderam vir, Senhor, os parentes e as parentelas que estão de longe. O Senhor é um Deus de perto, e o Senhor também visita aqueles que estão longe. Ó Deus de Israel, de Isaac e Jacó, bendito, glorificado, exaltado és o teu nome. Estamos aqui essa noite, Senhor, por causa de ti, Pai, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor pode, que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor exalta aqueles que se humilham ao Senhor. Não é como pregam aí fora, que os humilhados serão exaltados, não, Pai. É os que se humilham ao Senhor, o Senhor exaltará. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, tudo é para ti, Senhor. Sem ti não somos nada. E sem o Senhor, nós sem o Senhor continua sendo Deus, o Deus tremendo, o Deus que derruba muralhas, o Deus que faz o impossível para aquele que nele crê. Então, meu Deus, muito obrigado por essa rica e humilde oportunidade. Nós te glorificamos e nós te exaltamos, porque o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu quero que vocês tenham uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Agora não saia sem dar um abraço em seu irmão.